Bom dia! Hoje são 23 de maio de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Lula, a Veja e a Carta Capital. Este, o 21º vídeo. Estou aqui fazendo uma pequena série mostrando duas revistas brasileiras, a Veja e a Carta Capital. Estou provando aqui, de forma incontestável, que a revista Veja, de capa a capa, sua linha editorial é em desfavor do Lula, em desfavor do PT. Já a revista Carta Capital, em sua linha editorial, de capa a capa, é a favor do Lula, a favor do PT, correto? Muito bem. Só que a revista Carta Capital, em sua parcialidade, ela é muito mais ferrenha do que a revista Veja. Entendeu? Repito, a revista Carta Capital, em sua linha editorial a favor de Lula, a favor do PT, ela é mais ferrenha do que a revista Veja em desfavor do Lula, em desfavor do PT. Como é isso? É simples. Em nenhum exemplar da revista Carta Capital, em nenhum exemplar, você encontra um artigo de jornalista em desfavor de Lula, em desfavor de PT. E também não encontra cartas de leitores que escrevem para a revista Carta Capital. Você não encontra cartas de leitores em desfavor de Lula, em desfavor do PT. Todas as matérias ali na revista Carta Capital são favoráveis ao Lula e favoráveis ao PT. Já a revista Veja, você também não encontra matéria de jornalistas da revista Veja favoráveis ao Lula, favoráveis ao PT. Matérias de jornalistas não, mas você encontra cartas de leitores que escrevem para a revista Veja que, por um lado, são, assim, a favor do Lula, a favor do PT, certo? Você encontra na revista Veja. E este vídeo aqui é uma prova dessa verdade que afirmo, correto? Então, estou aqui com a revista Veja de hoje, Veja, dia 23 de maio de 2018, não é? Muito bem. Vou pegar aqui apenas um trecho de uma carta de um leitor da revista Veja, que ali, de uma forma ou de outra, ele é um pouquinho a favor ali do Lula, a favor do PT. Um pouquinho apenas, mas é alguma coisa em relação à revista Carta Capital, que nada traz contra o Lula, contra o PT, correto? Então vamos aqui mostrar por que eu escolhi um trecho aqui de um leitor da revista Veja. Por quê? Porque é o que eu digo, você que está assistindo a esse vídeo, muito cuidado com revistas, com livros, não é? Principalmente, muito cuidado com vídeos aí no mundo do YouTube. O que há de porcaria não é brincadeira. Então, muito cuidado com o que você vê, muito cuidado com o que você lê. Porque, às vezes, você está lendo uma coisa que é totalmente errada, que é totalmente divorciada da realidade. É preciso que você analise tudo aquilo que você vê, que você analise tudo aquilo que você lê. Do contrário, você pode se enganar. E é o que vou mostrar agora. Esse leitor aqui da revista Veja, agora do dia 23 de maio, hoje, ele escreveu aí
naquela seção Cartas de Leitores da revista Veja, e aqui ele escreveu uma coisa que não é verdade. Que não é verdade. É preciso que você conheça, é o que eu digo, que você tenha o olhar crítico sobre o que lê. Porque o que ele escreve aqui não é verdade. E vou mostrar isso no quadro, correto? Muito bem. Veja como as pessoas raciocinam de forma errada. É muito comum pessoas raciocinarem de forma errada, correto? E foi o caso aqui desse rapaz que escreveu para a revista Veja. Ele escreveu assim, veja, na página 26, diz ele: na véspera do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, o comandante do Exército se manifestou em rede social contra a banalização da corrupção e a impunidade. Esse comentário parece ter influenciado o resultado da votação, correto? Fecha aspas aí. Isto aqui é apenas um trecho da cartinha que esse senhor aqui enviou para a revista Veja. Ele se chama Fernando Antônio Mourão Flora. Ele mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito bem. O que ele está dizendo aqui, o Fernando Antônio? Ele está dizendo que antes do julgamento, bem próximo ali, do julgamento do habeas corpus do Lula, o comandante do Exército Brasileiro se manifestou em rede social contra a banalização da corrupção e a impunidade, correto? E diz aí o Fernando Antônio que esse comentário do comandante do Exército, que essa manifestação do comandante do Exército parece, veja o que ele coloca aqui, ó, parece ter influenciado o resultado da votação que houve lá no habeas corpus, não é? Então ele diz aqui, repito, que o comandante do Exército fez um comentário ali antes do julgamento do habeas corpus do Lula. E que esse comentário do comandante do Exército parece ter influenciado o resultado da votação. Isto é, os ministros do Supremo Tribunal Federal ficaram ali com medo daquele discurso do comandante do Exército, e aí saiu o resultado da votação do habeas corpus, e que esse resultado mostra que realmente os ministros do Supremo Tribunal Federal ficaram com medo aí do comentário do comandante do Exército, correto? É isso aí o que quer dizer o Fernando Antônio. Parece ter influenciado. Ele aqui não tem certeza de que o comentário do comandante do Exército influenciou a votação do habeas corpus do Lula. O próprio Fernando Antônio não tem certeza disso. Tanto é que ele coloca parece. Só que ele está completamente errado, porque não parece, ao contrário do que ele diz. Então, o que ele escreve aqui, o Fernando Antônio, é uma inverdade que não tem correspondência na realidade dos fatos. E é o que vou provar aqui agora, correto? Muito bem. Então vamos aqui, para que você entenda, vamos aqui ao placar, correto? Muito bem. Alemanha 7, Brasil 1, correto? Isso aí foi na Copa do Mundo agora, não é? Em 2014. No dia 8 de julho de 2014, a Alemanha ganhou do Brasil aí, não foi? 7-1. Veja bem. Olha o placar. Veja o placar. 7 para a Alemanha e apenas 1 gol para o Brasil. Correto? Uma pessoa que não tenha assistido a esse jogo aí, e só pelo placar 7-1, essa pessoa vai entender que
O jogo foi muito fácil para a Alemanha, correto? Devido ao placar, 7-1. Essa pessoa, mesmo não tendo visto o jogo, ela vai dizer que a partida, aquela partida de futebol, foi muito fácil para a Alemanha, tanto que goleou o Brasil, não é? E isso é verdade. O placar diz tudo. 7 para a Alemanha, 1 para o Brasil. A Alemanha deu um show de futebol diante da seleção brasileira, correto? O placar diz tudo, gente. 7-1 é uma margem muito grande a favor da Alemanha, correto? Então, quando uma pessoa diz que 7-1 para a Alemanha foi um jogo muito fácil, foi, porque o placar diz tudo, correto? Muito bem. Agora vamos para a Copa do Mundo em 1970. Eu sou de uma família pobre lá do Ceará. Em 1970 eu morava em Sobral. Já havia perdido meu pai. Perdi meu pai com 9 anos de idade. Pois bem, lá em Sobral eu assisti por completo a Copa do Mundo de 1970. Eu estava com 14 anos de idade. E eu assisti a essa Copa aí, a todos os jogos do Brasil principalmente, assisti na casa de uma pessoa chamada Cesário. Essa pessoa faleceu. Morava perto lá de casa, correto? E eu, por ser integrante de uma família muito pobre, em minha casa, em 1970, não havia um televisor. Nós não tínhamos um televisor. Eu assistia a programas de televisão, assistia na casa dos vizinhos. Pois bem, lembro-me como se fosse hoje, 1970. Estava ali na casa do Cesário, muita gente assistindo ao jogo. Eu estava ali sentado no chãozinho, porque não havia cadeira suficiente. Muita gente na casa desse rapaz. E o Brasil, gente, em 1970, seleção maravilhosa, incluindo aí o Pelé, o rei do futebol, o Brasil ganhou da Inglaterra por apenas 1-0. Veja aí, 1-0. Quem não assistiu a esse jogo do Brasil e Inglaterra em 1970, mas conhece o placar, 1-0 para o Brasil, 1 gol para o Brasil, 0 para a Inglaterra, essa pessoa, mesmo que não tenha assistido ao jogo, pelo placar, ela vai entender que o jogo foi muito difícil. Foi difícil para o Brasil e foi difícil para a Inglaterra. E difícil por quê? Por causa do placar, gente. Olha o placar aí, apertado, apenas 1 gol. Então foi um jogo muito difícil. E foi mesmo. Eu assisti por completo. O jogo foi muito difícil. O goleiro da Inglaterra era o Banks, goleiro excelente. Então, Brasil apenas 1, Inglaterra 0. O placar diz tudo, que o jogo aqui foi muito difícil para o Brasil e foi difícil para a Inglaterra. Já lá em cima, o jogo foi muito fácil, porque o placar diz tudo, 7-1, uma margem de diferença muito grande, correto? Então você viu aí, nesses dois exemplos, que o placar 7-1 e 1-0, o placar diz tudo sobre o que aconteceu ali nos jogos, correto? A mesma coisa, gente, é o Supremo Tribunal Federal, agora no habeas corpus de Lula. Esse habeas corpus de Lula foi votado no dia 4 de abril de 2018, mês passado. Agora veja o placar aqui, gente, como é que ficou. O placar foi de 6-5. Veja aí, 6-5. 6 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram contra o habeas corpus de Lula. Contra ali, não é? A provável soltura de Lula, condenado na segunda instância, não é? Então aqui 6 ministros contra o habeas corpus de Lula. E aqui 5 ministros a favor do habeas corpus de Lula. Veja o placar, gente. Raciocine.
se você não raciocinar, você vai se enganar diante de textos de revistas, livros, etc. Então o placar aqui, ó, 6-5, apenas uma diferença, apenas um voto, não é isso? Foi um placar aqui, ó, muito apertado, não é? Não é isso? Apenas a diferença de 1, igualmente ao jogo aqui do Brasil, de 1-0 para o Brasil, 1-0 para a Inglaterra, não é? Então aqui foi muito apertado, ó, o placar, diferentemente do placar do jogo Alemanha e Brasil, correto? Então o placar aqui, gente, diz tudo, diz se o julgamento do Lula foi apertado ou não. E foi apertado e não foi um julgamento fácil. Não houve margem de diferença grande aqui no julgamento do Lula, 6-5. E veja que estava quase até o final do julgamento, estava 5-5 aqui. E quem desempatou foi a presidente do Supremo Tribunal, a ministra Carmen Lúcia. Então você vê aqui que isso aqui é um placar apertadíssimo, apenas com um voto de diferença, correto? Então isso aqui prova que o Fernando Antônio está errado quando diz aqui que o comentário do comandante do Exército parece ter influenciado o resultado da votação aqui do habeas corpus de Lula. Não, nunca parece, ao contrário, não parece e não foi, porque o placar aqui foi apertado. Se o placar aqui no Supremo Tribunal Federal, diante do habeas corpus de Lula, o placar aqui tivesse sido de 10-1, uma margem muito grande, aí o Fernando poderia, mesmo não sendo, ele poderia dizer que os ministros do Supremo Tribunal Federal ficaram com medo do comentário do comandante do Exército. Se o placar tivesse sido 10-1, porque são 11 ministros, se o placar tivesse sido 9-2, ele poderia dizer, o Fernando Antônio, mesmo não sendo a verdade, ele poderia dizer que os ministros do Supremo Tribunal Federal realmente ficaram com medo do comentário do comandante do Exército. Mas o placar aqui diz o contrário do que insinua o Fernando Antônio. 6-5 é um placar que diz que não parece, e não parece mesmo, que os ministros do Supremo Tribunal Federal ficaram com medo das palavras do comandante do Exército. Claro que não. Claro que não. Tanto é que 5 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram ali a favor de Lula. E apenas 6 ministros votaram contra o habeas corpus de Lula. Então você vê que o placar diz tudo. O Supremo Tribunal Federal não teme comentário de quem quer que seja, nem do comandante do Exército, nem do comandante da Marinha, nem do comandante da Aeronáutica, nem do ex-deputado federal Tiririca, não é? Nem do apresentador de televisão Silvio Santos, não é isso? O Supremo Tribunal Federal, os ministros votam de acordo com sua convicção, com o seu ponto de vista diante das leis. Se fosse verdade aqui o que diz o Fernando Antônio Moura, de que o comentário do comandante do Exército parece ter influenciado o resultado da votação, se fosse verdade isso aqui, o resultado da votação não teria sido 6-5, e sim 10-1, 9-2 e assim por diante. Foi um placar apertado, com apenas um voto de diferença. Portanto, o que o Fernando Antônio Moura escreve aqui não condiz com a realidade do fato. O fato é isso aqui, 6-5 aí o placar, com apenas um voto de diferença. Portanto, o Fernando Antônio Moura errou feio aqui em sua cartinha endereçada à revista Veja. Portanto, mais um lembrete. Diante de um texto numa revista de um jornalista,
ou de qualquer pessoa, muito cuidado com o que você lê. Reflita aquilo que você lê, busque conhecimento para ver se aquilo realmente é verdade ou não. Se você acreditar simplesmente no que lê, sem colocar sob o olhar crítico, você será mais uma pessoa enganada nesse mundão aí do Brasil. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.